Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o projeto que aumenta de 3 para 8 anos o tempo de internação do adolescente condenado por crime hediondo, cometido com uso de violência ou grave ameaça. O texto modifica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento que reúne as leis que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil desde 1990. O projeto, de autoria do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e relatoria de José Pimentel, do PT do Ceará, ainda precisa passar por um turno suplementar de votação na CCJ e pode sofrer alterações. Para defensores dos direitos da infância e juventude, o interesse da proposta do senador Aécio Neves, do PSDB, que altera o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é privatizar as medidas socioeducativas de jovens infratores no país. O interesse é privatizar o sistema. A gente está vivendo num momento de violação total dos nossos direitos, vindo exatamente pelo Estado, de entregar o Estado para a iniciativa privada e a iniciativa privada lucrar com isso. Pelo último dado do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2013 o Brasil tinha 23.100 adolescentes infratores internados, quase metade deles no estado de São Paulo. Hoje, o jovem que pratica infração grave não chega a ficar nem um ano internado. A média é de 300 dias, abaixo do limite de 3 anos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos principais problemas é a falta de vagas para internação, que deixa em liberdade jovens que deveriam cumprir a medida socioeducativa. Essa é uma proposta que é, na verdade, do PSDB. O Serra já havia proposto projetos semelhantes. Agora, o que nos surpreende? Por exemplo, São Paulo, que é o estado que tem o maior número de adolescentes com medida de internação, e o PSDB está na gestão há mais de 20 anos, não deu resposta, não consegue atender o adolescente, quando a medida é ainda em 3 anos, e a minha pergunta é: com que condições vão atender uma medida de internação com um prazo de até 8 anos? O assessor jurídico da Pastoral do Menor destaca que os crimes hediondos praticados por adolescentes não chegam a 1% do total. Ele ressalta que as pesquisas demonstram que o aumento da pena para crimes hediondos no sistema prisional para adultos não deu resultado. Se aumentou a quantidade de pena com a ideia de reduzir esse tipo de delito. E não foi o que aconteceu. Então, pesquisas demonstram, né, que as pessoas não deixam de cometer o crime porque está escrito na lei que a penalidade daquele crime é maior. Né? A realidade é outra, é uma questão de política pública, uma questão de acesso a ter os bens e a ter os direitos. De acordo com o levantamento feito em 2011 pelo Conselho Nacional de Justiça, o perfil dos adolescentes em conflito com a lei é marcado por famílias desestruturadas. Mais de 60% deles não foram criados pelos pais. Outro ponto é a evasão escolar. A maioria parou de estudar aos 14 anos entre a 5ª e a 6ª série. Além disso, 7 em cada 10 adolescentes se declararam usuários de drogas. Para os defensores dos direitos da infância e juventude, para combater a criminalidade, são necessárias políticas públicas, como determina o ECA. O atendimento ainda está muito longe de atender os preceitos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o trabalho com a família, o atendimento psicológico individual em grupo, a preparação para o mercado de trabalho. A situação que a gente propõe é a aplicação da medida socioeducativa, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e políticas públicas, principalmente nas periferias.